Seja bem-vindo à Semana da Volta às Aulas. Essa série de vídeos que eu vou te oferecer a partir de hoje, de graça na internet, talvez seja a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. E talvez seja uma coisa muito importante para você. E já já você vai entender por que disso. Muito prazer, eu me chamo Rafael. Alguns me conhecem como V ou Vicente, que é o meu nome artístico para um canal do YouTube que eu possuo com mais de 250 mil seguidores, onde eu dou dicas de postura, de comportamento, de comunicação e já ajudei mais de 3 mil alunos nos meus treinamentos. Me considero um especialista em imagem social, conquistas, relacionamentos e principalmente em network. E já dei muita palestra, consultorias ao redor do Brasil, ensinando os meus alunos como se comportar nesses tipos de assuntos. Um desses alunos é o Guerra, que disse: saí de um desconhecido para uma referência na faculdade. Ou também o André, que disse: estou ficando conhecido na faculdade e ganhando uma reputação boa com as meninas que me olham como nunca. Talvez você já tenha visto alguns dos meus vídeos e até tenha se surpreendido com a facilidade que eu tenho de passar o meu conhecimento de forma simples e direta. Mas pode ser também que tudo isso seja novidade para você. Por isso eu só te peço uma coisa: assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essa série de vídeos pode mudar a sua vida. E com certeza você vai se surpreender com os assuntos que talvez não saiba sobre isso que eu quero ensinar aqui. Nessa semana de volta às aulas, eu vou te ensinar como criar a sua imagem social para que ela seja forte e respeitada no ambiente de escola e de faculdade. Além disso, vou te explicar como você usar o poder da sua influência e principalmente os motivos pelos quais você deve ser uma pessoa sociável, estabelecer um networking, criar um círculo social. Mesmo se atualmente você não consiga fazer essas coisas porque você é tímido, ou você é magro demais, gordo demais, ou cheio de espinhas, ou simplesmente não sabe como conversar com as pessoas. Mas atenção, essas dicas que eu vou ensinar aqui são apenas se você quiser usar a popularidade e a influência da maneira positiva. Se você quiser ser uma pessoa popular ou famosinha, simplesmente para fazer bullying com os outros, pode sair do vídeo. A minha grande intenção aqui é fazer com que você viva da melhor forma possível essa que eu considero que é a melhor fase da sua vida, que é a época de escola e de faculdade. E cá entre nós, você já deve ter escutado de algum familiar ou de algum amigo mais velho alguma coisa do tipo: poxa, a época da escola e da faculdade para mim foram os melhores anos da minha vida. Foi lá que eu conheci as melhores garotas, fui nas melhores festas, aproveitei bastante, nossa, que saudade dessa época. E agora eu faço uma pergunta para você: você está aproveitando essa época da sua vida da melhor forma possível, ou você está um pouco ausente, invisível na sala de aula, com poucos amigos, com poucos relacionamentos? Responde isso para mim. É justamente por isso que eu fiz a Semana da Volta às Aulas. Aqui eu vou dar os meus melhores conselhos e as minhas melhores dicas para fazer tudo isso que eu prometi dar certo com você. E tudo isso de uma maneira simples, fácil de executar e que dure pelos próximos anos que você ainda estiver estudando, seja na escola ou na faculdade. O que eu vou te ensinar aqui, relacionado à influência, é muito poderoso. Mas antes de você conseguir praticar tudo o que eu quero te ensinar a respeito de popularidade e influência, a gente tem que quebrar algumas crenças que limitam o seu desenvolvimento pessoal. E a principal delas é a timidez. A maioria das pessoas pensa que a timidez é uma doença ou uma condição genética que já nasce com a gente. Mas uma pesquisa científica aponta que isso só acontece em 20% dos casos. Ou seja, de 100 pessoas que acham que são tímidas, 80% não são na verdade tímidas. Elas apenas se comportam de maneira tímida, ou seja, a sua timidez é fruto de uma condição externa, é fruto de um condicionamento social. Então podemos afirmar com base científica que a maioria das pessoas que pensa que é tímida pode solucionar o seu problema apenas com ajustes de comportamento, ou seja, a partir do momento que ela acreditar que ela não é tão tímida e começar a aprender como se comportar na frente das outras pessoas, como se comunicar, como agir em determinada situação, ela vai aos poucos perdendo a timidez e encontrando a solução. Eu mesmo já dei várias consultorias para pessoas que eram extremamente tímidas, que se diziam extremamente tímidas, e na verdade elas eram apenas inseguras com relação a algum comportamento. E a partir do momento que a gente fez alguns ajustes, ela conseguiu reverter essa situação e começou a ter bons resultados sociais. Geralmente essa timidez nasce na pessoa porque pais ou irmãos mais velhos acabam reprimindo qualquer atitude que a criança faz ou o adolescente faz, ao ponto da criança se sentir extremamente insegura em socializar, em tentar conversar, em tentar fazer qualquer coisa, porque os pais ou os irmãos mais velhos ou até mesmo amigos mais velhos ficam dizendo: não, cara, não faz isso, para com isso. Aí a pessoa começa a ficar cada vez mais introspectiva e cada vez menos sociável, entendeu? Então, a partir do momento
que isso é influência externa, não é uma característica genética sua, você não é assim. Você passou a se comportar assim por conta da pressão externa. A primeira dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo é essa: não se rotule como uma pessoa tímida. Eu quero que a partir de hoje você perceba se talvez você não está tendo apenas um desconforto por não estar acostumado a fazer alguma situação. Por exemplo, você sente um desconforto ao ir falar com uma pessoa desconhecida. Isso é porque você não tem prática, não é porque você é tímido. Você sente desconforto em falar na frente das pessoas. Isso é porque você não está acostumado, não porque você é uma pessoa tímida. Então, a partir do momento que você aprender a conversar com pessoas desconhecidas ou aprender a falar na frente das outras pessoas, você não vai ter mais esse desconforto e você vai perder essa sua timidez. Então, esse seu desconforto que você pensa que é timidez só acontece porque você não sabe como agir em determinadas situações, ok? Deu para entender essa parte? Ótimo! Agora eu vou te ensinar como agir da maneira correta. Assim como o Marcos, por exemplo, que usou as minhas dicas e começou a ter resultados. Olha o comentário dele: as minhas pernas chegavam a tremer na rua. Depois das dicas sobre linguagem corporal, andei como uma pessoa que sabe como construir um império. E isso é extremamente possível de acontecer com você também. Por isso eu quero que a partir de agora você preste atenção, desligue o seu celular, não se distraia, porque cada dica a partir de agora é extremamente valiosa. Tá vendo esse cara aí da foto? Era eu anos atrás, na época da escola. Eu era o típico cara nerd, com poucos amigos, que não era respeitado, não tinha influência, não tinha contato nenhum com mulheres. Eu era simplesmente refém do meu comportamento, porque eu simplesmente tinha vontade de mudar, mas não sabia como, e acabava que eu era apenas mais um excluído dos grupos que tinham na escola. As meninas achavam que eu era bebê, e eu andava com poucos amigos. E quando eu tava sozinho, eu era zoado por caras das outras salas, porque eu era magrelo e dentuço. Depois de anos vivendo nessa mesma condição, os meus pais decidiram me mudar de escola, para uma escola que tinha um estilo diferente. Foi aí que aquela vontade que eu tinha de mudar aflorou, e eu decidi apresentar uma nova postura do zero na nova escola que eu ia. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja indo para uma nova sala de aula, numa nova escola, ou vai ingressar agora na faculdade pela primeira vez, então é tudo muito novo. Então por isso ainda mais que essas dicas que eu vou te dar aqui são muito importantes. O modo como você se comportar nos primeiros dias de aula vão influenciar em como as pessoas vão te enxergar o resto do semestre. Você já deve ter visto algum caso de alguém que falou alguma besteira logo no começo do ano e foi zoado o resto do semestre. Você já deve ter visto alguém que fez alguma coisa boa no começo do semestre e também isso refletiu positivamente na postura e na reputação daquela pessoa. Isso realmente acontece. É aquele velho ditado que a primeira impressão é a que fica. Então por isso que é tão importante você saber o modo de se comportar logo no começo do semestre e não cometa nenhum erro, porque talvez a sua reputação possa ser manchada por esse erro. E assim eu entrei numa escola totalmente nova, com novos colegas, novos professores, e disposto a apresentar para eles uma postura mais confiante, alguém mais sociável, alguém que eles gostassem mais. Eu queria ser uma pessoa bem carismática e eu queria mostrar as coisas boas que eu tinha para apresentar para as pessoas. Só que o problema é que eu não sabia como fazer isso da melhor forma possível. Foram passando os dias e eu não consegui fazer boas amizades, até que finalmente chegou um dia da educação física. Eu sempre fui um cara que gostei muito de jogar futebol, e nesse dia o professor me escolheu para escolher o time que eu jogaria junto lá no futebol, na educação física, e eu já tinha visto que alguns dos caras que estavam na educação física, eu tinha reconhecido eles como os caras populares da minha escola. Então eu decidi escolher esses caras para jogar comigo. E aí no intervalo dos jogos e também durante os jogos a gente foi conversando e eu acabei me aproximando desses caras populares. Esses caras eram caras que faziam as festas, eram caras que se relacionavam com as garotas, eram caras que toda a escola gostava. Então eu queria me aproximar deles para ver se um pouco dessa influência passava para mim, se as pessoas iriam me ver como um cara popular por estar andando com eles. E para minha surpresa isso começou a dar certo. Os caras me aceitaram no grupo, eu comecei a andar com eles, comecei a ajudar na organização das festas e comecei a aprender alguns segredos que aumentaram muito a minha reputação na escola nova, onde eu não conhecia ninguém. Quanto mais eu andava com eles e aprendi os segredos da popularidade, mais as pessoas nos corredores me reconheciam, mais as pessoas gostavam de interagir comigo e a partir disso eu comecei a colher os frutos dessa popularidade, dessa influência.
e comecei a ter mais facilidade em conseguir as coisas que eu queria na escola, como por exemplo, pegar uma prova de outra sala para ter algumas dicas do que ia cair nas provas da minha sala. E também saber quando que ia rolar uma festa, saber quando que o pessoal ia, por exemplo, na praia ou a um jogo de futebol. Então eu comecei a ampliar o meu círculo social e ter mais amizades. E toda essa transformação só foi possível porque eu analisei o comportamento deles, aprendi o que fazer e eu repliquei para melhorar minha imagem social nesse ambiente e aí ter esses resultados todos. E nos anos seguintes, depois eu fui para a faculdade, a história se repetiu, foram sem dúvida os melhores anos da minha vida. Eu fui nas melhores festas, conheci as melhores garotas, fiz grandes amizades, estudei bastante, fui nos eventos esportivos, nas gincanas. Cara, criei a minha reputação nesse ambiente. Até hoje, eu sou lembrado e sou conhecido pelas coisas que eu fiz lá. Eu conheço várias pessoas até hoje, da época da minha escola, também na minha faculdade, graças a esse conhecimento que eu adquiri lá atrás, na época que conheci aqueles caras populares. E todos esses ensinamentos que eu quero te passar agora, porque são coisas que você não vai usar só na época da escola e da faculdade, você vai usar isso para a sua vida. Eu quero te explicar a importância do poder da influência, porque eu não quero que amanhã você me mande uma mensagem como a do Renato, por exemplo. Eu fico triste ao ver esses vídeos, pois a timidez acaba me deixando travado e nunca consigo conhecer pessoas novas. Vivo me sentindo sozinho. Não tem nada contra você gostar da própria companhia e viver um pouco sozinho. Mas eu preciso que vocês entendam que quando vocês não convivem em sociedade, quando vocês não ampliam o seu networking, o seu círculo social, cara, você sem dúvidas perde oportunidades. Então a partir de agora eu quero te falar um pouco da importância de se comunicar com as pessoas e do networking no ambiente de escola e de faculdade. Mas talvez você seja aquele tipo de cara que curte ficar sozinho, que gosta da própria companhia e não tem nada de errado nisso. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que você se conectar mais com as pessoas, que você ampliar o seu círculo social, o seu networking, e você fazer mais amizades, você vai ampliar também as suas oportunidades. E é essa a importância do networking. Oportunidades. Essa época de escola e de faculdades é sem dúvidas a sua melhor chance para se conectar com as pessoas. Afinal, você está numa sala com várias pessoas que gostam de diferentes coisas, de diferentes tipos, né? E, cara, você vai estar ali diariamente, vai ficar horas por dia na companhia dessas pessoas. Então, cara, se você perder essa oportunidade de se conectar com pessoas, de ampliar o seu círculo social, quando você ficar mais velho, vai ficar muito mais difícil. Vem os compromissos, vem os boletos e, cara, você pode acabar se tornando uma pessoa que não conhece ninguém. E não tem nada mais triste do que isso. E além disso, eu quero te mostrar outros exemplos de por que o networking é importante na escola. Você já passou pela situação de fazer alguma prova extremamente difícil e depois ali que você se deu muito mal na prova, não sabia praticamente responder nada, você descobriu que tinha alguém na sua sala que tinha as respostas da prova, ou tinha algumas dicas das matérias que iam cair na prova, ou até mesmo uma cópia da prova que ele pegou de uma turma vizinha que já havia feito a prova. Já aconteceu isso com você? Ou então você foi fazer uma prova em dupla ou um trabalho em grupo, aí a professora disse, podem escolher o seu grupo. E aí o pessoal foi se escolhendo, você foi sobrando e acabou que você ficou sem muita opção, teve que fazer a prova ou o trabalho com pessoas que não eram tão espertas assim, não eram tão estudiosas, e a sua nota acabou sendo baixa por culpa disso. Nesses dois casos, você podia ter um desempenho melhor caso você conhecesse as pessoas certas. Por exemplo, no primeiro caso, a pessoa que tinha as informações da prova, que iam te fazer estudar mais para aquela matéria, enfim, ou estudar especificamente o tema, ou o assunto, ou a pergunta que fosse cair na prova. E no segundo caso, se você tivesse uma amizade melhor com as pessoas da sua sala, você poderia ser chamado para fazer a prova ou trabalho em grupo com as pessoas certas. E aí você teria notas melhores. Além disso, temos o caso do bullying, né, que ocorre geralmente quando uma pessoa tem alguma dificuldade na fala, ou na postura, ou no próprio comportamento. Ele vai ser vítima do bullying, vai ser alvo do bullying. Claro que não é culpa dele, mas esses problemas na fala, na postura, no comportamento, vão fazer com que as outras pessoas te vejam como um alvo do bullying. E aí, cara, todo mundo sabe que é extremamente chato você estudar numa escola onde a galera fica te zoando. Então, a sua postura e o seu comportamento influenciam também nisso. E o seu desempenho na sala de aula vai influenciar nisso também. Se você for o cara que sofre bullying, você não vai conseguir estudar direito. Viu só? Apenas nesses poucos casos eu te provei como é importante você conhecer pessoas, você ter amizades
e você ampliar o seu círculo social, até mesmo para você melhorar suas notas. Então não fique pensando que essa questão de popularidade, influência, é uma coisa supérflua e fútil apenas para você ser o famosinho da turma. Não é isso. Você precisa também para que o seu desempenho seja melhor. E claro, a questão da popularidade também influencia enquanto você vai ser convidado para as festas, enquanto as pessoas vão gostar de você, enquanto as pessoas vão te respeitar. Cara, e é muito melhor você ser uma pessoa influente do que uma pessoa que sofre bullying, certo? Então, como você pode ver, em apenas alguns casos eu te mostrei como popularidade, influência, postura são coisas extremamente importantes de você desenvolver nesse ambiente de escola e de faculdade, que vão melhorar o seu desempenho e com certeza vão melhorar a sua experiência nessa época da sua vida. Eu não ensino isso com a intenção de você ser o famosinho da turma e ganhar mais likes no seu Instagram ou no seu Facebook. Eu ensino isso simplesmente porque você vai me agradecer no futuro quando você tiver vários contatos com várias pessoas de diferentes segmentos. Isso vai te dar mais facilidade de conseguir um emprego, mais facilidade de conseguir um estágio, mais facilidade de contratar um serviço, assim como eu. Quer ver? Hoje em dia, graças a todas as escolas e faculdades que eu cursei, eu tenho um amplo círculo social. Então é muito legal para mim eu ir nos lugares e conhecer as pessoas. Eu posso hoje, eu tenho vários amigos que são médicos, dentistas, advogados, até mesmo instaladores de ar-condicionado, mecânicos. Então todo tipo de serviço que eu preciso, eu conheço alguém de confiança que vai poder me cobrar um valor mais justo. Eu tenho certeza que eu não vou ser enganado por eles, entendeu? Então, além disso, várias pessoas que já estudaram comigo em escolas e faculdades me indicaram para vagas nos estágios, né? Inclusive teve um amigo meu que estudou comigo na faculdade, que me conseguiu um emprego de gerente de uma construtora da empresa do pai dele, entende? Então é muito melhor você ter essas oportunidades graças ao networking que você vai criar nesse ambiente de escola e de faculdade. Eu não quero que você seja uma pessoa triste, que cresça frustrada porque não tem amizades, porque não sai com ninguém. Eu não quero que você seja o cara que sofra as consequências dessa timidez que você acha que você tem e perca a oportunidade de conhecer as pessoas nessa época da sua vida. Eu quero sim que você seja uma pessoa que aproveite da melhor forma possível a época de escola e da faculdade, que você socialize com as pessoas, que você vá em festas, que você se divirta, que você estude, mas que você também tenha tranquilidade para frequentar a sala de aula, ser respeitado, não ser zoado. Eu quero que você tenha chance com as garotas. Eu quero que você consiga se relacionar com as pessoas. Eu quero que essa experiência de escola da sua faculdade seja uma coisa que no futuro você vai se lembrar e não se arrepender. E para isso se realizar, eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente quer isso? Você realmente acha importante? Acha que faz sentido essas coisas que eu falei para você? Eu te garanto que eu posso te dar as ferramentas necessárias para você, primeiro, quebrar todas as barreiras que te impedem de se desenvolver. Depois eu posso te ensinar como funcionam essa sociedade, como funcionam esse esquema social do ambiente de escola e de faculdade para que você consiga aplicar todas as dicas, todos os conselhos que eu vou passar para vocês, para que realmente as pessoas olhem para vocês e queiram interagir com você e que respeitem você. Só que para tudo isso dar certo, não adianta você achar que vai continuar tudo da mesma forma, que você tem que agir da mesma maneira que você está agindo agora. Isso exige prática, exige que você saia da sua zona de conforto. Por isso que eu te perguntei, você realmente quer? Se a sua resposta for sim, eu te garanto que dá certo e eu te garanto que eu posso te ajudar. Olha só o que o Vini falou. Depois do treinamento, aumentei minhas possibilidades de interações sociais em diversos ambientes. Meu poder de comunicação e conexão com as pessoas também aumentou. Apliquei o método e vi que as oportunidades não têm limites. Os exercícios são muito naturais. Sabe aquela ideia de que eu não consigo chegar na garota porque ela é bonita? O V me mostrou que isso são crenças que ficam na minha cabeça e eu não tenho mais. Agora eu vou te dar uma boa notícia e uma notícia ruim. A boa é que essa série de vídeos é justamente para botar um ponto final em todos os problemas que você tem em se socializar no ambiente de escola e de faculdade e também no ambiente de trabalho, no ambiente de cursos ou até mesmo na sua cidade se ela for pequena. Eu quero acabar de vez com o risco de você crescer um adulto sem amigos, sem conexões, sem oportunidades. Eu não quero que você seja aquela pessoa frustrada que é invisível aos olhos dos outros, que passa desapercebido, que ninguém convida para as festas, que ninguém lembra do aniversário, que ninguém conversa.
Eu não quero que você seja aquela pessoa que tem medo de encarar os seus desafios, que tem medo de sair da zona do conforto e que prefere viver uma vida sozinha. E a notícia ruim é que essa série de vídeos não vai ficar disponível por muito tempo. Por isso é importante que assim que eu lançar a segunda aula, que vai ser na próxima quarta-feira, você assista. No próximo vídeo que sai quarta-feira às 10 da manhã, eu quero complementar para você a importância de você ter um networking no ambiente de escola de faculdade. E eu vou te revelar como eu fazia, os segredos que eu aprendi com os meus amigos populares para você se tornar uma pessoa mais conhecida e para você conhecer mais pessoas. A partir de algumas dicas de postura, de comportamento, de conversação. Se você botar isso em prática, eu tenho certeza que agora, na volta às aulas, você vai ter resultados incríveis. Vocês vão ver como as pessoas vão notar a sua mudança, elogiar você e, cara, você vai perceber como vai facilitar muito as coisas para você nesse ambiente de escola de faculdade. Então já anota aí na sua agenda. É quarta-feira, 10 da manhã, o segundo episódio da semana da volta às aulas. E agora eu quero que você deixe aqui embaixo o comentário sobre o que você achou dessa videoaula, o que você espera e o que você gostaria de ver na próxima aula. E além disso, eu queria que você comentasse alguma história ou experiência que você já viveu no ambiente de escola de faculdade relacionado ao que eu ensinei aqui. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.